Vamos supor que esse aqui seja o trecho de um rio, né? Essa caixa aqui, esse pequeno reator, seja uma discretização, ou seja, um pedaço do rio que eu estou simulando, né? Como nós vimos lá na primeira aula, né? A gente discretiza espacialmente, né? Os modelos Qual2, E, Qual2K e outros vários modelos discretizam espacialmente, considerando cada elemento do rio como um pequeno reator na qual você vai aplicar as equações. Okay. Então, imaginando esse um elemento de rio, um reator, e fazendo o balanço de massa nele, qual que é a massa de entrada, a massa de saída, a massa que pode ser consumida ou sedimentada, né? E a massa que também é produzida, né? Então, além de entrada e saída, você tem aqui uma produção dentro do sistema, né? Então, o que acumula no sistema é igual que as entradas menos saída, mais o que é produzido no sistema por meio das reações, né? E menos o que é consumido, né, nessa produção. Okay? Então, essa é uma primeira ideia aí de reator, né? Depois nós vamos aplicar isso a rio especificamente. Então, essa ideia de balanço de massa num reator fica como a massa aqui. Então, a gente sabe que carga, ou a massa por tempo, né, é vazão vezes concentração de entrada, a de saída vazão, que é a mesma vazão, né, vamos supor um regime permanente, não tem alteração da vazão, então a vazão de saída é a mesma vazão de entrada, vezes a concentração de saída. Aqui, uma taxa de produção volumétrica vezes o volume do reator e uma taxa de reação de consumo vezes o volume do reator. Então, esse reator ele tem uma concentração C e um volume V. Okay. Como é que a gente... Então, traduzindo isso aqui, vai ficar o quê? O que é acumulado aqui vai ser o quê? Vai ser o volume vezes dCdt. Né? Então, é a massa acumulada. Então, fazendo o balanço de massa, V vezes dCdt, é como se fosse a carga ou a massa por tempo. Né? Basta a gente perceber as unidades. Isso aqui é volume, é metro cúbico. Ok? Isso aqui é grama por metro cúbico. Então, é massa por volume. Então, vai ficar massa. E o ΔT aqui é o tempo. Então, é massa por tempo. Ou seja, a carga, né? O fluxo de massa no sistema ao longo do tempo. A massa é igual à massa que entra aqui vezes C0, menos a massa que sai, que é Q vezes C, mais a taxa de produção volumétrica vezes o volume, menos a taxa de consumo vezes o volume. Ok? Então, tudo isso aqui é massa. Certo? Então, balanço de massa no seu sistema. Beleza, acho que está claro, né? A gente pode pensar nesses sistemas ou em condições estacionárias. O que são condições estacionárias? A concentração, a vazão, a densidade, enfim, do material. Nada disso varia ao longo do tempo. Então, constante. Em condições dinâmicas, que ocorrem, né, na maioria das vezes, é variável isso, né? Isso pode variar. Então, quando a gente está trabalhando com condições estacionárias, esse trecho aqui, ó, dC dt, não há variação de dC dt. Então, isso aqui vai para zero. Ok? Vai para zero. E a gente pode substituir isso aqui por zero, reorganizar a equação e achar uma equação aí para condições estacionárias, ou que nós podemos chamar também de regime permanente. Tá? Joia, vamos dar uma melhorada nessa ideia de balanço de massa e vamos tentar especificar agora com um pouco de conceitos que nós já vimos, né? Que são os conceitos das reações, lá da cinética das reações, e também a questão da sedimentação, do fluxo de massa através de uma área, que, por exemplo, pode ser a sedimentação no fundo do rio ou de um lago. Tá? Vamos colocar nesses termos. Então, a gente viu que o balanço de massa e a acumulação vai ser igual o fluxo de massa que está entrando, menos o fluxo de massa que está saindo, mais ou menos, né, o que vai ser produzido nas reações químicas, menos a sedimentação.
né? Que é como se removesse aí a massa para o fundo do reator. Então essa acumulação indica para nós o quê? A mudança de massa, M, no sistema ao longo do tempo. Tá? Então a variação de massa no tempo é igual a V delta C delta T. Então é V dC dt, né? Uma equação diferencial aqui. O fluxo de massa que está entrando, a gente já definiu isso aqui como W. Né? Fluxo de massa está saindo é vazão vezes a vazão de saída vezes a concentração, menos as reações nós definimos lá, né? Que existe uma taxa de reação K, ok? Vezes a concentração vezes o volume. Então, isso aqui dá unidade de massa por tempo, fluxo de massa, né? Agora, a gente poderia pensar no fluxo de massa através da área de interface, sedimento-água, que para muitos casos é importante essa ideia do depósito de sedimento, né? Então, você tem a área do fundo de um lago, por exemplo, ou que a gente chama ali da região bentônica, né? No fundo dos rios, o fluxo de sedimento ali nessa região, nessa área de seção transversal, digamos assim, uma área de deposição de sedimento. O fluxo, então, que tem nessa troca do meio líquido para o fundo, do trecho da água do seu reator, é igual a esse VS vezes C vezes a área da seção transversal. Então, a velocidade de sedimentação vezes a concentração vezes a área. Certo? Nós vimos na aula anterior que V, que é a velocidade, vezes a concentração é igual a fluxo, né? Numa área, o fluxo que passa numa área, certo? Transversalmente. Então, vezes essa área, a gente vai encontrar o fluxo de massa. Beleza? Se nós fizermos a análise dimensional aqui, a gente vai encontrar massa por tempo, que é fluxo de massa, certo?